Observem. A mãe elogiou o filho arguto. Vamos fazer análise. Ache o verbo. Primeira pergunta, quem? Quem elogiou o filho arguto? A mãe. Sujeito determinado, simples, um núcleo só. Achado o sujeito, o que sobra é predicado. Muito bem. Vamos classificar o predicado? Vamos lá. Primeiro, identifiquemos o verbo e a sua transitividade, como ele transita. Diretamente, indiretamente, não pede complemento, vamos ver? De ligação ele não é. Ele não está conectando uma qualidade ao sujeito. Quem elogia, elogia algo ou alguém. Elogiou o quê? Elogiou quem? Então, identificamos um verbo transitivo direto. Quem a mãe elogiou? O filho. Objeto direto. Se eu parasse esta oração aqui, eu diria perfeitamente que esta oração apresenta um verbo significativo para a classificação do predicado. Tanto é verdade que se eu retirá-lo, a mãe, o filho, nenhuma relação de concordância há. Então, por causa deste verbo, até aqui, a análise apresenta para mim um predicado verbal. Mas observamos nesta construção a presença de um atributo, de um predicativo. Normalmente, o predicado verbo nominal é assim constituído. Ele traz para nós um verbo nocional e importante, transitivo direto, transitivo indireto, e um predicativo, que pode ser do sujeito ou pode ser do objeto, que é o caso aqui. Quem é arguto? Até pela concordância aqui, só pode ser o filho, não a mãe. Então, esse predicativo está ligado à expressão o filho. E essa expressão funciona como objeto direto. Então, nós temos aqui um predicativo do objeto direto. Se eu tenho um verbo importante e um predicativo, uma qualidade importante, eu tenho um predicado verbo nominal. Normalmente essas construções derivam do quê? De duas outras orações. A mãe elogiou o filho é arguto. A mãe elogiou o filho arguto. Como predicativo do sujeito, a mãe elogiou o filho, a mãe estava satisfeita. A mãe elogiou o filho satisfeita. Predicativo do sujeito. Mas de qualquer maneira, verbo importante, atributo importante, predicado verbo nominal. Falamos dos dois termos essenciais. Falamos também de objeto direto, objeto indireto e predicativos. Vamos trabalhar um pouquinho agora o conceito de agente da passiva. Vamos lá? Muito bom. Já saímos dos conceitos de termos essenciais apenas. Vamos lá. Mais um termo agora vinculado a verbo. Já vimos objeto direto, objeto indireto, tipos de sujeito, tipos de predicado. Estamos passeando, saímos dos essenciais, já estamos trabalhando alguns integrantes e ainda vamos falar agora do agente da passiva que está aqui dentro também. Termo integrante, agente da passiva. Agente da passiva, o que é isto mesmo? Vejamos. A empresa construiu o prédio. Bem, analisamos esta oração. Este momento também é um momento de falarmos um pouquinho de vozes verbais. O que são vozes verbais, hein? Lembrando, vozes verbais são o quê? A relação existente entre o sujeito e o verbo. É o momento em que identificamos aquilo que agora há pouco falei. Se o sujeito é o promotor ou protagonista de uma ação, se ele é o receptor ou protagonista, ao mesmo tempo, enfim. Por isso que o sujeito não é definido como alguém que faz algo, porque ele pode sofrer também. Vamos lá.
A empresa construiu o prédio. Verbo, quem que construiu o prédio? A empresa. Achamos o sujeito determinado simples. Muito bem. O que sobra? Predicado. Cabe dizer que a análise da estrutura sintática do sujeito está feita, promovida. Agora, no que diz respeito à ação verbal, uma outra pergunta. Esse sujeito, a empresa, é o executor ou é o receptor da ação verbal? É o executor, ela construiu. Então, aqui temos um sujeito agente. E isso já nos leva a compreender que estamos diante de uma voz ativa. Afinal, voz verbal é a relação do sujeito com o verbo. Se o sujeito é o promotor da ação verbal, a voz é ativa. Perfeito? Vamos lá. Podemos pôr um ponto final aqui? Não, em hipótese alguma. Por que não? Quem constrói, constrói algo. Eu digo a vocês, eu construí, você perguntará, construiu o quê? Então, estamos diante de um verbo transitivo direto, cujo complemento que aqui está é chamado de objeto direto. Muito importante guardar e frisar novamente que em sala de aula eu disse a vocês, em sala online de aula, guardem bastante a designação dos verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos. Principalmente por essa designação aqui, transitivo direto. Porque toda vez que tenho verbo transitivo direto, eu posso, em língua portuguesa, fazer aquilo que se designa de voz passiva. Como é feito isso? Observem. A empresa construiu o prédio. Vamos trazer o objeto para cá. Começar uma oração com ele. O prédio foi construído. Aí pegamos o sujeito agente, trazemos aqui e vamos preposicionar isso. Pela empresa. Muito bem. Isso, em língua portuguesa, só é possível quando temos um verbo transitivo direto, ou no máximo transitivo direto e indireto. O pai enviou dinheiro ao filho. Dinheiro foi enviado ao filho pelo pai. Nenhum outro verbo nos concede isso. Por exemplo, eu preciso de ajuda. De ajuda é precisada por mim? Não, em hipótese alguma. Vamos identificar o agente da passiva? Vamos lá. Primeiro eu quero encontrar o sujeito e a voz verbal. Dois verbos aqui presentes. Pergunta aos verbos, quem que foi construído? O prédio. Sujeito determinado simples. Mas o sujeito desta oração não é mais protagonista da ação verbal. Ele sofreu a ação verbal, ele não construiu, ele foi construído. Então eu chego à conclusão que tenho aqui um sujeito passivo ou paciente, o que me dá a entender que estamos aqui diante de uma voz passiva. Ou seja, voz ativa é aquela em que o sujeito é o protagonista da ação verbal. E se na voz ativa temos um verbo transitivo direto, podemos construir voz passiva. Voz passiva é aquela na qual o sujeito é o receptor da ação verbal. Detalhe, o mais importante de tudo, perceberam que aquilo que era objeto direto aqui tornou-se o sujeito agente aqui? Sim. E o sujeito agente aqui, ele veio para cá. Ele não é mais o sujeito, porque quem foi construído? O prédio. Mas ele continua sendo o agente, eu continuo a compreender que o prédio foi construído por ele. Se ele continua sendo agente, não é sujeito, mas está numa voz passiva, como ele é designado então? Agente da passiva. É um termo que completa verbo numa oração passiva, em que o sujeito está recebendo a ação. A filha foi elogiada pela mãe agente da passiva. O empregado foi demitido pelo patrão agente da passiva.
A rua foi destruída pelas chuvas, agente da passiva. Feito, queridos? Falamos de sujeito, falamos de predicado, objeto direto, objeto indireto, predicativo, agente da passiva. Vamos continuar agora, já vamos caminhando aí para termos de menor relevância. Vamos lá? Mas que não podem ser ditos como não importantes. Adjunto adverbial. Bem, observemos. O que é o adjunto adverbial, que já é um termo acessório de uma oração? Bem, o adjunto adverbial é um termo meramente circunstancial. É acessório sim, porque a sua presença numa oração, como afirmei, apenas acrescenta expressões circunstanciais não relevantes, muitas vezes, a um contexto oracional. São relevantes na construção de argumentos temporais, locais, são relevantes para enriquecimento de informações, de dados, mas não para análise sintática. Não é como um objeto direto ou indireto, como um sujeito ou um predicado, que são termos mais relevantes. Analisemos esta oração. Ela, vamos pôr assim, ela saiu, melhor. Ela saiu. Verbo, quem saiu? Ela, o sujeito da oração. Achado o sujeito, tudo que sobra é predicado. O verbo é chamado de intransitivo. E por que intransitivo? Porque, na verdade, é o tipo de verbo que sequer pede complemento. Eu poderia perfeitamente colocar um ponto final aqui. Poderia. E a oração estaria encerrada e o seu conteúdo estaria compreendido. Todavia, eu decidi acrescentar circunstâncias. Circunstâncias de quê? Circunstâncias de companhia, ela saiu comigo. Circunstâncias de tempo, ela saiu ontem. De modo, ela saiu às pressas. De lugar, ela saiu daqui. De finalidade, ela saiu para o trabalho, para o labor. De concessão, que é um fato contrário que não impede que outro ocorra, conforme vimos. De conformidade. De afirmação. Se eu dissesse ela não saiu, seria de negação. Talvez saia de dúvida. Se ela sair, condição. Enfim, detalhe importante. Essas expressões aqui na morfologia são designadas como advérbios e na sintaxe, como são designadas? Adjuntos adverbiais, que são termos acessórios de uma oração que podem vir apenas para circunstancializá-la e normalmente estão vinculados à expressão verbal, indicando causa, modo, tempo, lugar, afirmação, negação, dúvida, intensidade, instrumento, meio, enfim, são os adjuntos adverbiais. Vamos falar um pouquinho mais agora aqui dos acessórios também.
Existe um termo, se é que assim pode ser designado, porque pela maioria dos autores não é considerado como termo, que é chamado de vocativo. Vocativo, conforme dito em sala, vem do verbo vocare, invocar ou chamar. O vocativo, então, ele pode ser designado como uma expressão que é invocada. É alguém que é interpelado. E não só alguém, algo, alguém, alguma coisa com quem se fala. Pode ser uma pessoa ou não. Gosto de exemplificar com Castro Alves quando ele fala com Deus. Deus, Senhor Deus dos desgraçados. Correto? Enfim, toda vez que você se referir a alguém dialogando com essa expressão ou com alguma coisa dentro de uma oração, esta expressão, ou melhor, termo, é chamado de vocativo, invocado. Este termo pode estar situado no começo, no meio ou no fim de uma oração. Mas detalhe importante, sempre estará virgulado. Exemplo, Clara. Lógico, ficou pequeno demais, mas não é. Clara, saia de seu casulo. Saia, vírgula, Clara, vírgula, de seu casulo. Ou saia de seu casulo, Clara. Clara é a pessoa a quem eu estou me dirigindo. Então ela chama-se vocativo. Se estiver no começo, será vocativo inicial. No meio, vocativo medial. E no fim será um vocativo final. Mas importante, sempre virgule o vocativo. Porque às vezes a ausência, um equívoco e a ausência de uma vírgula no vocativo muda a sua função sintática. Lembram-se disso, conforme eu disse? João, vírgula, fala com os meninos. Se você tirar a vírgula, ficará João fala com os meninos, vírgula, ou tornou-se sujeito da oração. Então, vocativo não é relevante, não se vincula nem a sujeito nem a predicado, pode estar solto na oração, por consequência, mas sempre estará virgulado. Perfeito? Vamos a outro termo, que também podemos situar no âmbito, no universo dos acessórios. Mais um termo a ser analisado, qual é? O aposto. Aposto também
no âmbito sintático dos termos, é chamado de termo acessório da oração. Por quê? Não é de tamanha relevância, excetuando um que eu vou destacar bem aqui, outros aqui nem tanto. O aposto é um termo que, quando presente numa oração, este sim, diferentemente do vocativo, vincula-se a outro termo ali presente para fazer o quê? Explicar-lhe maiormente, especificá-lo, resumi-lo, enumerá-lo ou mesmo fazer referência a uma oração inteira. Daí a sua tipologia ser qual? Vejamos. Brasília, vírgula, muito importante. Capital do Brasil, vírgula, é quente. Quem é a capital do Brasil? É Brasília? Quem é Brasília? É a capital do Brasil. Então observamos que existe uma equivalência total entre os dois termos presentes aqui. Mas quem traz uma informação adicional dizendo alguma coisa, alguma característica ou peculiaridade? Esta expressão. Esta expressão se refere a esse termo que chamaremos de termo fundamental. Então aqui nós temos o aposto explicativo. Aposto explicativo normalmente, na maioria das vezes, vem posposto depois do termo a que se refere e sempre virgulado. Não que ele não possa vir antes, mas ele continuará sendo o aposto e virgulado. Não confunda aposto com vocativo. O vocativo não explica nada, apesar de virgulado. Próximo. A rua fica no centro da cidade. Eis aí uma vacuidade de informação terrível, né? Que rua é essa e que cidade é essa? Neste caso, eu quero dizer que temos dois termos aqui, chamados de termos fundamentais e carentes de especificação. Opa, vamos lá. A Rua Batista de Carvalho fica no centro da cidade de Bauru. Agora eu entendi tudo. Agora eu especifiquei estes nomes. Esse tipo de aposto aqui, mais delicado, eu diria um pouco mais necessário, chama-se aposto especificador ou especificativo, conforme já estudamos. Próximo. Eu, ela, o irmão, ninguém sairá. Observem que neste caso eu tenho um tipo de aposto distinto. Em que sentido? Ele é um aposto que recapitula um termo anterior. Normalmente este termo é um sujeito determinado composto. Sim, veja, 1, 2, 3 núcleos, correto? Se eu ignorasse esse nome, eu, ela e o irmão sairemos. O verbo iria para o plural obrigatoriamente. Mas neste caso o verbo está concordando com este nome, porque este nome resumiu o que veio anteriormente. Então, aqui nós temos um aposto resumitivo, ou resumidor, ou recapitulativo. Impede-se que o verbo esteja no plural? Não, muito pelo contrário. Se eu dissesse aqui todos sairemos, aqui estaria no plural. Mas continuaríamos a ter o resumo dessas informações aqui neste nome. Perfeito? Muito bem. Próximo agora. Desejo a você isso. Olha que interessante, é como que uma análise contrária. Se aqui eu resumi uma informação, no de baixo eu tenho um aposto aqui enumerando, distribuindo, explicando uma informação anterior. E normalmente este aposto é antecedido desta pontuação, 2 pontos. Olha, eu desejo a você 2 coisas, 2 pontos, paz e sucesso. Eu queria encontrar ao menos uma coisa, 2 pontos, paz. Desejo a você isto. Eu vou chamar aqui então de termo fundamental. O que é o isto? Sucesso. O que temos aqui? Aposto enumerativo ou distributivo, como queiram, é a mesma coisa. E por último, temos o quê? Você é tolo e isso nos atrapalha. E isso o quê? Observem que este nome, esta expressão, este aposto aqui, está retomando uma oração inteira. Ele também é recapitulativo, só que ele não
recapitula expressões nominais, mas uma oração. Você é tolo e isso nos atrapalha. Isso o quê? O fato de você ser tolo. Quando um aposto é recapitulativo, mas de uma oração toda, nós o chamamos de aposto oracional. Oracional. Perfeito, gente? Encerrando agora, vamos falar um pouquinho de complemento nominal. Fizemos uma síntese dos termos oracionais. Perfeito? Vamos lá. Encerrando esta síntese de termos oracionais, cabe-nos falar um pouquinho do complemento nominal. O nome dele já diz, complemento nominal. Bem, nós falamos que existem termos que completam verbo, objeto direto e indireto, agente da passiva. Sim. Existem termos que se vinculam a nome? Sim. O aposto, o predicativo. Mas há um termo que completa o sentido de um nome. Sabendo nós que nome em língua portuguesa é o quê? Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, advérbio. Tudo aquilo que não é verbo, vamos chamar de nome. Perfeito? Muito bem. Há 3 tipos de nomes que, casualmente, solicitam a presença de um complemento para si. Quem são esses 3 nomes? Adjetivos, que qualificam alguém, um ser, advérbios, que vemos agora há pouco nos adjuntos adverbiais, e substantivos abstratos. Vamos ver cada um deles. Eu digo assim, eu sou favorável. Bem, pera lá. Quem é favorável a alguma coisa. Você pode perfeitamente me perguntar, pera lá, você é favorável a quê? Você é favorável a quê? Porque quem é favorável, veja, olha só, temos aqui o sujeito, o verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que é um adjetivo, coincidentemente. Mas eu ainda não posso pôr um ponto final. Por quê? Este verbo conectou essa qualidade ao sujeito. Muito bem. Mas e este nome? Pede um complemento. Ah, eu sou favorável a ela. Pronto. Agora o que temos aqui? Um complemento deste nome aqui. Agora eu posso pôr o ponto final. Temos um complemento nominal. Quem é favorável a alguém. Eu estou disposto a quê? A ajudá-lo. Eu estou inclinado a quê?
Eu estou farto de que, estou preocupado com que. Adjunto é complemento nominal adjunto a um adjetivo, próximo a um adjetivo. Muito bem. Advérbio agora. Opa, advérbios também podem pedir complemento. Vamos lá? Eu votei contrariamente. Você pode perguntar a quem? Contrariamente, o nome que aqui está, indica o modo com que eu votei. E quem é o indicador de modo se não um advérbio? E você me pergunta, você votou contrariamente, mas a quem? Eu posso repetir aqui ou posso colocar a ele, eu votei contrariamente a ele. Ponto final. Esta expressão está completando este nome, então temos aqui um complemento nominal. Perfeito? E por último, substantivos abstratos. O que é substantivo? A palavra que designa o que existe ou julgamos existir. Quando nós vamos classificar o substantivo, observamos que ele pode ser concreto ou abstrato. Bem, concreto é o substantivo que designa aquilo que existe fora do ambiente interno do ser. Não depende de mim para existir. Caneta, lousa, sol, Deus, enfim. Homem, mulher. Abstrato, eu jogo para dentro do ambiente interno do ser, são os seus sentimentos, ações, condições. Então, beleza, raiva, ira, dor, são abstratos. O substantivo concreto jamais pede complemento nominal, guarde isso. Agora, o abstrato pode pedir. E quando ele pede? Quando você percebe que a palavra que segue após ele é alvo daquilo que ele declara. Vejamos este exemplo prático ou exemplos. A defesa do goleiro foi boa. Bem, o goleiro não foi alvo da defesa. A defesa é dele, pertence a ele. Então, isso daqui não é complemento nominal. Lembrem-se vocês do adjunto adnominal. Adjuntos adnominais são aqueles termos, artigos, adjetivos,